Estamos começando mais um episódio do podcast Catalise. E aqui nós temos um propósito: provocar, educar e inspirar você a externalizar sua melhor versão para o mundo. Eu sou o Thiago Frois, especialista em educação empreendedora. Esse é o podcast Catalise e hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, gente, que daqui a pouquinho eu vou apresentar ele para vocês. Vocês vão gostar muito do bate-papo que a gente vai fazer aqui hoje. Mas antes, como não poderia ser diferente, eu quero apresentar ela, Meire Brito, minha esposa, co-host desse podcast, Franco, minha sócia, né, amor? Sócia na vida e nos negócios, né, amor? E ela tá aqui do meu lado para mais um episódio juntos no dia de hoje. Vamos lá, amor? Preparada? Vamos lá, preparadíssima para essa grande aula, né, que a gente vai receber aqui hoje, assistir de camarote, né, participar de camarote. E eu tenho certeza que você que está aí assistindo, né, vai extrair conteúdos aqui excelentes para você aplicar na sua vida pessoal e na sua vida dos negócios. Porque o tema que nós vamos tratar aqui hoje é sobre oratória. Daqui a pouquinho, o Thiago vai apresentar aí o nosso convidado, né, mas eu já quero agradecer, né, ao Franco Júnior, a Sandra que está aqui conosco, a esposa dele, e a sua equipe, pela disposição, né, em vir aceitar prontamente o nosso convite. Estamos muito felizes em receber vocês aqui, né, o nosso muito obrigado já desde já, viu, Franco? Ô Meire, muito obrigado. Eu que agradeço a você, ao Thiago e principalmente a você que está nos acompanhando nesse bate-papo sobre um assunto que todos nós deveríamos aprender na escola e não aprendemos, que é oratória. Excelente. A oratória para a vida, a oratória para fazer isso que nós estamos fazendo, mas principalmente a oratória para desenvolver cada vez mais o nosso lado empreendedor. Excelente, Franco. E para você que está aí nos assistindo, eu quero já te deixar aí, né, uma reflexão, uma pergunta, né? Nós vamos tratar aqui sobre como a oratória pode transformar os seus resultados. E aí, você acha que a oratória é um dom, é um talento que as pessoas já nascem com ele? Ou você acredita que é uma habilidade que pode ser desenvolvida? Então é sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje, né, Thiago? E eu já vou Isso. passar aí a palavra para o Thiago, porque antes a gente quer também presentear você, Franco. Maravilha. E, Franco, a gente É. trouxe aqui, né, o nosso produto para te presentear. Deixa eu te dar aqui a sacola, ó. Aí você Opa. pode tirar isso. É um dos nossos produtos, a camiseta Catalise, Franco. E a camiseta Catalise, Franco, é o seguinte: você está recebendo aí nas suas mãos um produto muito especial, porque ele tem vários benefícios. E eu gosto de separar os benefícios, Franco, em benefícios emocionais e os benefícios funcionais. Eu gosto até mais dos benefícios emocionais. Eu vou te explicar o porquê. Essa camiseta ela é em algodão egípcio legítimo. Então, quais são os benefícios dela? É uma camiseta, você pode ver aí o toque dela geladinho, né, muito confortável. Você vai ver que quando você vestir ela, você não vai querer tirá-la mais. Então, você vai ter que ter uma coleção de camisetas Catalise de tão gostosa que ela é de usar. Não esquenta, dura de 3 a 4 vezes mais que as camisetas normais. Por exemplo, essa preta que eu estou usando é uma camiseta que não desbota depois de 6, 8 meses. É como se ela estivesse nova. Você vai ver como que ela é confortável e tem os benefícios emocionais. Esse ícone que você está vendo aí no peito, ó, ele significa uma pessoa passando por um processo de transformação. Então, o que a gente quer gerar nas pessoas? Quando a pessoa estiver usando a camiseta, né, o empreendedor, principalmente, que é o nosso público-alvo, né, o aspirante empreendedor e o empreendedor, quando ele estiver usando esse produto, que ele possa olhar para o símbolo e se inspirar. Quando ele estiver desanimado, passando por alguma dificuldade, sentindo que o seu projeto não está andando. Então, esse é o benefício emocional. A gente quer inspirar as pessoas para que ela possa olhar no espelho e lembrar que seja uma âncora esse símbolo para que ela lembre que tem projetos, que tem sonhos que precisam ser realizados. Então, a gente quer ajudar os empreendedores não só a se vestirem bem por fora, mas também por dentro. Tanto que dentro dela aí tem uma mensagem muito bacana. Olha aí para você ver, ó. Tô vendo. O que realmente importa está dentro de você. Então, o nosso interesse é justamente esse: gerar essa transformação, ajudar os empreendedores, principalmente o pequeno empreendedor, o aspirante ao empreendedorismo. E uma das formas que a gente faz isso é vendendo o nosso produto, oferecendo o nosso produto. E eu fico muito feliz em poder te presentear, Eu né? adorei. Espero que você faça bom uso dela. Eu adorei, eu adoro camiseta, tanto é que estou aqui usando, não é Catalise, mas na próxima vez que vier, Vai vir de já Catalise. venho de Catalise. Vi que você gosta de preta, eu vou providenciar uma para você também. Eu vou adorar, porque. E ainda o pessoal brinca comigo. Eu uso muito camiseta preta, mas muito. E hora ou outra eu abro caixinhas de perguntas no Instagram. E esses dias veio uma pergunta mais ou menos assim: Franco, você só usa preto, é sempre a mesma camisa? E aí eu fiz questão de abrir o guarda-roupa
E eu tenho uma parte do guarda-roupa só de camisetas pretas, né, dezenas, dezenas e dezenas de camisetas pretas. Eu adoro e realmente é diferenciado o algodão. Parabéns, parabéns mesmo. E Muito essa é uma obrigado. das funções, né, dos nossos produtos, né, são produtos minimalistas, porque a Sim, gente sabe que É, a correria do empreendedor, de quem quer é, empreender, né, a gente não perde tempo ali escolhendo roupa não, já pega ali uma roupa de qualidade minimalista para você fantástico. ganhar e otimizar seu tempo ali também, né. E Parabéns. eu já quero aproveitar, antes Ah, do Thiago fazer a apresentação, pedir você que está aí, que tem, né, que quer transformar a sua vida, que tem essa sede de busca de conhecimento, se inscreva no nosso canal, já aperta aí o sininho para você ser notificado todas as vezes que vier conteúdo novo, compartilha, comenta, chama aí os seus amigos, chama a galera junto. vamos lá então para o Vamos episódio? lá. Deixa eu apresentar você, Franco, com a devida honra. Gente, o Franco, ele é palestrante de oratória, ele é mentor e escritor de best-seller. Eu até vi que o livro dele está aqui na mesa, né, Franco? Vou deixar você falar do seu livro agora. você me presenteou com a camiseta Catalisa. Eu vou te Sim. presentear, você e Olha a Meire, só, com o livro que Sem bom, Sufoco, bacana, que é o gente. best-seller. Que legal, olha aqui, gente, Sem Sufoco, Comunicação e Persuasão em Vendas. Que bacana, olha aqui, ó. E Se um você dos quiser adquirir um livro de qualidade, está aqui sobre comunicação e oratória. E um dos capítulos responde à provocação que Meire fez. Oratória é dom ou oratória é uma habilidade desenvolvida? Um dos capítulos. Um dos capítulos fala Excelente, sobre Fala isso. sobre isso, Maravilha. exatamente sobre isso. Vamos falar sobre isso, então, aproveitar a sua expertise, a sua experiência. Muito obrigado, viu, Franco? Tem uma dedicatória aqui pra gente também, ó. Bacana demais, gente. Ficamos muito felizes. Vai ficar aqui com carinho. Com certeza vai ser lido. Não vai ser lido, não, vai ser estudado, né, amor? com Meus livros são certeza. todos rabiscados. Se eu pegar um ali pra você ver, Franco, tá tudo rabiscado, porque eu estudo mesmo o livro, né? Isso é Porque bom. a gente alia a teoria para poder ir para a prática, para o campo de batalha, para poder enfrentar, né, o dia a dia do empreendedor. Sem dúvida. Então, gente, o Franco, ele também é palestrante de comunicação e oratória e é hoje o palestrante mais contratado no Brasil nesse segmento de comunicação e oratória. Ele é mentor de outros grandes palestrantes e de outros profissionais de alta performance que entendem que a oratória é uma habilidade imprescindível no mercado de trabalho. Também é conselheiro do Instituto Êxito de Empreendedorismo. É do Janguier É. esse instituto, não é isso? O Janguier, em 2018 para 2019, reuniu alguns amigos, eu estava entre eles, estou entre eles, estava na Bacana. época, e nós fundamos o Instituto Êxito, que tem único objetivo de ajudar empreendedores que não têm oportunidade de acessar um conteúdo pago. Então, ali é um conteúdo de extrema qualidade, entre os fundadores João Apolinário, criador da Polishop, Sim, o Caíto da Chili Beans, todos fazem a parte Carol lá do instituto. faz, exatamente, todos nós fazemos parte do Instituto Êxito. Bacana. Eu E vi, eu todos vi um nós conteúdo seu que voluntários. você estava com a turma lá mesmo. Tava o É. Janguier, tava uma turma bacana lá. Todos nós voluntários, e o único objetivo nosso é levar o empreendedorismo da mesma forma como vocês levam através do podcast. Nós temos várias plataformas, também um podcast, para levar Legal. o empreendedorismo. O objetivo inicial era atingir 300 mil jovens com o empreendedorismo. Já chegamos a 1.200.000. Nossa, Olha. já quadriplicou Bastante. a meta. Uma Grande alegria. Bacana, que fantástico. É um projeto muito bacana. Muito É. bacana mesmo. E o empreendedorismo, ele gera essa transformação, né? E é isso que a gente acredita muito com a Catalyse. Por isso que a gente respira empreendedorismo, a gente ama falar de empreendedorismo, porque realmente ele tem esse poder de transformação, né? É. É um poder parecido com o da comunicação e oratória, né, Sem Franco? dúvida. E quando eu chego e leio aqui na logo de vocês, provocar, educar e inspirar, é a tríade do empreendedor. O empreendedor que não é provocado não sai do lugar. O empreendedor que não é inspirado, ele não atinge os objetivos, porque todo início de jornada do empreendedor, ele duvida da própria capacidade dele, então ele precisa dessa inspiração. Ele precisa, de repente, estar ouvindo um podcast, está ouvindo a Meire, está ouvindo o Thiago, estar me ouvindo, e ele precisa do tripé do educar. Sim. Toda inspiração, sem uma educação, sem uma metodologia por trás, ela inspira, ela levanta e ela precisa levar adiante. E é a educação Sim. que leva adiante.
Exatamente. Com E é o que eu certeza. falo sempre, por isso que é um pilar, né? Porque você É, tem que provocar as pessoas, né? A gente precisa provocar as pessoas, é tirar as pessoas da zona Da de zona de conforto. Ó, conforto. acorda, não seja alienado, ó, você pode realizar mais do que você está realizando. Isso seja como empreendedor ou como um intraempreendedor, como um colaborador na sim, empresa. A gente quer levar essa mensagem também para os profissionais, né, que são contratados por empreendedores, porque as pessoas estão vivendo de maneira muito alienada, né, Franco? Você deve rodar o Brasil todo aí, você deve ver muitas reclamações de empresários que muitas vezes têm dificuldade em ter uma equipe engajada, pessoas que realmente têm um senso e um sentimento de dono. Então é por isso que a gente quer levar essa mensagem de provocação para os empreendedores em um primeiro momento, mas que isso se estenda também às suas equipes. Só que só provocar não adianta, você precisa educar. Né? Você precisa tirar a pessoa de dentro dela mesmo, que é o conceito, né, etimológico da palavra educação. É guiar para fora de si mesmo, né? Guiar as pessoas para fora de si mesmas e mostrar para elas que tem outras possibilidades, outras perspectivas que elas podem enxergar, e isso vai gerar valor na vida delas, vai gerar autorrealização na vida delas. E por último, a inspiração para os momentos de dificuldade. Então é isso que a gente quer com a Catalisa. Esse é o nosso objetivo. E atrelado a isso, a gente leva o conteúdo em empreendedorismo com coisas práticas que o empreendedor pode usar no dia a dia. Porque, né, nós, como empreendedores, né, Sim. amor? A Meire, ela está lá em Pará de Minas também à frente de 2 empresas com mais de 30 pessoas, junto com a mãe, com as irmãs, né, uma Em empresa familiar. família. Então a gente sabe o desafio que é, não é simples empreender. Então a gente precisa ter esse apoio, esse suporte. É para isso que a Catalisa existe, para ser esse suporte na vida do empreendedor e daquela pessoa que sonha ou deseja empreender. E esse parabéns. processo, né, de evoluir, né, ele dói, né, o processo de crescer, né, a gente fala ali o ícone ali da Catalise, né, que é transformação, é você sair ali do seu estado passivo ali e ir para ação, né, essa transformação na nossa vida, essa virada de chave dói, né, empreender dói, né, esse processo de educar, passar por educação dói, porque você tem que olhar para dentro de você mesmo, né, e identificar ali quais são as crenças limitantes que você tem, né, o que é que está te paralisando, quais são os seus medos, né, e enfrentar esses medos para você conseguir alcançar os seus resultados, né. E quando Isso. o empreendedor ele tem consciência de que essa dor é uma dor necessária e momentânea, ele ultrapassa esse momento com uma facilidade muito maior. Então, fazer isso que vocês estão fazendo, de mostrar que existe essa dor, mas que ela faz parte do processo e que logo, logo ela passa. Ah, as dores vão desaparecer, não, elas vão mudar. Porque ali na frente tem Exato. uma outra dor, uma outra dor. Elas vão sempre mudando. Eu vou sempre aprendendo a lidar com essas dores. É uma dor, obviamente, que é um desafio, essa dor, obviamente, que é uma falta de conhecimento, obviamente, que é uma crença limitante, não é necessariamente uma dor física, mas Isso, é uma exato. dor que incomoda, assim Sem como todas dúvida. as dores. Sem sombra de dúvidas. E a gente está aqui para curar essas dores, né? Pelo Parabéns. menos procurar atenuá-las o máximo possível, né? Porque nós vivemos ela no dia a dia. Então vamos lá, gente. Franco, eu gostaria de começar É, ouvindo um pouco da sua história, porque a gente sabe que, né, hoje você está aí em evidência nos palcos do Brasil, palestrando sobre comunicação e oratória. Mas a gente sabe que nem sempre foi assim, né? A gente pesquisou a sua história, conheceu aí, né, como que era o seu passado aí. Você fala muito sobre a sua dificuldade, a sua timidez, né? Até problema até de autoconfiança, dificuldade com vendas e principalmente a timidez. Como que foi esse processo até você chegar hoje a ser o palestrante mais contratado do Brasil nessa área de comunicação, que era justamente a área que você mais tinha dificuldades? foi Conta uma, essa trajetória pra gente. foi uma dor. Aliás, foi uma dor muito forte. Eu tinha 10 anos de idade e a professora me chamou para ir à frente da sala de aula fazer uma apresentação de um trabalho. Eu levantei, fui até a frente dos meus colegas. Em determinado momento, eu olhei para a sala, uma criança com 10 anos, e eu travei. Eu não me lembrei do que eu tinha que falar, do que eu tinha que apresentar. E a professora, até por desconhecimento, ignorância, de ignorar técnicas de oratória, ela começou a se irritar, ela se levanta, ela uma adulta, é uma criança, ela de cima para baixo, ela começa a gritar comigo. Aquela situação foi tão terrível para mim, eu me lembro como se fosse ontem, que eu comecei a ficar nervoso, nervoso, nervoso e de repente eu fiz xixi na calça. Uma criança com 10 anos. Gente, muitos que estão nos assistindo nesse momento são pais e mães. Imagina o que é o teu filho, a tua filha,
com 10 anos de idade, fazendo xixi na calça na frente dos colegas. Nem preciso dizer que meus pais tiveram que me tirar daquela escola, os meus pais tiveram que me ajudar a vencer essa timidez. Isso foi uma grande dor na minha infância. Eu me torno um adolescente muito fechado, um jovem muito tímido. Meire e Tiago, e amigos que estão aí nos acompanhando. Eu era tão tímido que eu tinha medo de ter amigos, porque eu sabia que eu teria que conversar com esses amigos. Isso me dava medo de ter amigos. Até que com 20 anos eu falei, ou eu venço a timidez, ou a timidez vai acabar com a minha vida. Começo a estudar oratória, começo a conhecer a comunicação e o quão transformador é a oratória e a comunicação. Foi quando eu começo a estudar cada vez mais, me especializar. Meu primeiro curso de oratória que eu fiz como aluno foi aos 22 anos de idade, de lá para cá eu não parei mais. Há 17 anos eu inspiro outras pessoas, educo outras pessoas e provoco outras pessoas para que elas também entendam que a comunicação, muito mais do que um ato de falar, é um ato de empoderamento. É um ato de uma possibilidade de você levar aquilo que te toca, aquilo que te inspira para outras pessoas, através de palavras corretas, palavras adequadas e, principalmente, na maneira adequada. Tem uma frase que me provoca muito, e essa frase é a seguinte: comunicação não é aquilo que nós falamos. Comunicação é que o ouvinte entende daquilo que nós falamos. Então, a partir do momento que eu conheço a técnica de oratória e eu falo de uma maneira que toca essa pessoa da forma como eu quero que ela entenda, eu abranjo, eu expando, eu levo meu conhecimento. Exatamente isso que eu faço há 17 anos. Uhum. E quando você fala, né, dessas dores que você tinha, dessa dificuldade, eu consigo me colocar muito no seu lugar, porque eu também sou uma pessoa, por natureza, introvertida. Até o pessoal fala que na PNL você tem que dizer que era, né, no passado, mas também não adianta ficar tampando o sol com a peneira, Franco. A gente é o que é da minha natureza ser uma pessoa mais introvertida. Então, o próprio processo de eu estar aqui, 4 câmeras, né, focando a gente, né, todo um procedimento aqui de exposição, Milhares de pessoas assistindo. milhares de pessoas assistindo. Isso é absolutamente antinatural para mim. Mas é aquilo que você falou, né? Que você falou uma coisa que eu quero pensar dentro do que você disse, que é muito forte, né? Ou eu vencia a timidez, ou a timidez me acabaria com a minha vida, literalmente. E isso não é metafórico, né? Isso é Não, literal, né, Franco? Porque não. você perde oportunidades, você não se desenvolve, você não consegue se relacionar com as pessoas. Então, eu também sempre fui uma pessoa, por exemplo, com mais dificuldade de conseguir gerar novos relacionamentos. Então, para mim, eu tenho que me colocar nessa posição para me forçar. E a comunicação, ela me ajudou bastante. Depois que eu comecei a estudar, comecei a buscar também, ler sobre comunicação, é nítido o desenvolvimento que surgiu ao ponto de hoje a gente estar aqui, né, se expondo para as câmeras. E se não fosse essa comunicação ser desenvolvida de dentro para fora na minha vida, hoje esse projeto não estaria aqui. Então, é muito real quando você fala, né, a timidez, ela literalmente acaba com a gente, com os nossos projetos, né, soterra os nossos sonhos. Então, esse tema que a gente vai tratar aqui hoje, que a gente já está tratando, ele é fundamental e é na vida de qualquer pessoa, não é nem só do empreendedor, não, né, para você levar isso para os seus filhos, né, aproveitar muito do que o Franco vai dizer aqui hoje, para já começar desde a mais tenra idade, né, Franco, você começar a trabalhar esses conceitos com seu filho, porque lá na vida adulta isso vai fazer uma diferença muito grande para ele. Então, eu penso esse ponto aí, né, e tenho uma empatia muito grande com o que você está falando, porque de fato nós sabemos o quanto que a timidez ela nos atrapalha na nossa vida, né? Então a gente está aqui, é um processo desafiador, né, amor? A Meire também, Com por certeza. natureza, né, amor? Se quiser falar um pouquinho também de como que é isso, porque aqui Sim. então estamos na mesa de tímidos, não, né, Franco? Eu Éramos tímidos, né? sou extremamente tímido até hoje. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, né, Não. Franco? Quando eu falo isso, as pessoas duvidam. Ah, Franco, mas você está exagerando. Mas não é dessa maneira. Eu sou tímido até hoje. Tanto é que existe um exercício que todo início de um podcast, de um bate-papo, todo início ou antes de uma palestra, antes de um curso, antes de uma fala minha em público, eu faço esse exercício.
E se o Thiago também já admitiu que é tímido, de repente você que está nos assistindo também é tímido, eu quero compartilhar esse exercício com vocês, para que vocês aprendam e nunca mais passem por reações mais ou menos assim, ó, boca seca, coração disparado, tremor de mãos, tremor de pernas, esquecimento. Eu sabia Sim. tudo, eu estudei tudo, eu tinha tudo aquilo na ponta da língua e de repente eu travei, né? E por que isso acontece? Então eu quero explicar rapidamente em 30 segundos. Com Fique à certeza. Vai vontade, lá, Franco, O fica o à microfone é vontade. seu. cérebro diz assim: olha, a Meire vai fazer um podcast, o Tiago vai fazer um podcast. Então, as pessoas vão assistir, as pessoas vão dizer, as pessoas vão analisar, as pessoas vão observar. E o cérebro, até por uma questão de sobrevivência nossa e de defesa, de proteção. Sistema reptiliano, né? Claro, exatamente isso. O cérebro diz assim: eu preciso proteger ele, eu preciso proteger ela. Então o cérebro manda um recado para a espinha manda um estímulo nervoso para as glândulas suprarrenais, elas produzem adrenalina e jogam na corrente sanguínea. Nós temos duas possibilidades diante de um perigo: ou nós enfrentamos ou nós fugimos. Não existe uma Luta ou possibilidade. fuga. É luta ou fuga. Enfrento, fujo. Eu não estou dizendo que literalmente você vai enfrentar ou literalmente você vai fugir. Mas é o desejo, é a vontade. De repente, a pessoa diz assim: começou o podcast. Se você é muito tímido, você queria que abrisse um buraco aqui na sua frente para você se jogar nesse buraco. Sim. Não que você vá fazer isso. Franco, e você que já é um palestrante, me perdoe te É, interromper, mas é só para entender, porque a gente está aqui, como a gente falou, né? A gente hoje está aqui na posição de aluno, né? E o aluno, na etimologia da palavra, lá no latim, é aquele que é nutrido, né? O é, aluno é aquele que é nutrido. Então a gente quer ser nutrido. Hoje nós somos aqui os seus alunos aqui. Então a gente vai explorar até a gente mesmo, né, amor? Sim, Porque a ó, gente também está nesse processo um de nos grande aprendizado desenvolvermos, aqui né? para Vamos lá. nós. Hoje é o episódio 3, né? Talvez lá para o episódio 300 a gente já tenha aprendido a fazer e se comunicar bem. Mas então a gente ainda está aprendendo. tá. Como que é esse processo aí para a gente poder realmente vencer esse... Porque tudo isso que você falou a gente enfrenta. É a sudorese, né? É a boca seca. Boca Isso tudo O a gente esquecimento. enfrenta. É. Sim. Porque é uma exposição e é antinatural, principalmente para quem já é mais introvertido, né? Perfeito. Esse exercício aí, ele funciona para qualquer situação mesmo que você está colocando. E é para qualquer situação, mesmo para pessoa que tem um altíssimo grau de timidez? Para qualquer pessoa e para qualquer situação que ela sinta ansiedade. Então, de repente, não é uma fala em Sim. público. De repente, não é participar de um Sim. podcast. Sim. Mas, de repente, é conversar com um gerente, sabe? É fazer um pitch, um empreendedor que está buscando investimento. De repente, é conversar com um cliente diferenciado, que aquele empreendedor diz assim: aquele cliente lá, na cabeça do empreendedor, aquele cliente lá é um cliente socialmente mais elevado do que eu, mais diferenciado do que eu, e essa pessoa começa a sentir essa ansiedade. Então, esse exercício que eu vou explicar agora é um exercício que serve não só para uma fala em público, mas para qualquer situação que provoca ansiedade. Então O vamos lá. cérebro manda um recado para a espinha manda um estímulo nervoso para as glândulas suprarrenais, elas produzem adrenalina e jogam na corrente sanguínea. Essa adrenalina, ela ou se concentra nos membros inferiores, para que eu ganhe agilidade nas pernas e corra, caso eu Sim. precise, ou essa adrenalina se concentra nos braços e nas mãos, para que eu literalmente, enfrente o Eita. perigo, caso eu tenha que enfrentar o perigo. É por isso que as suas pernas e as tuas mãos ficam bambas, trêmulas, bambas, antes de uma fala em público. É por isso que parece que o meu coração vai sair pela boca. É o excesso de adrenalina. Então o exercício é esse daqui, ó. Momentos antes de você falar, momentos antes de você atender o cliente, momentos antes de você fazer o pitch, momentos antes de você entrar na sala do seu gerente, na sala do seu diretor, você coloca uma mão contra a outra aqui, ó, na altura do seu peito. Aperta com força uma mão contra a outra, respira fundo, oxigena o cérebro, faz de novo esse exercício, respira fundo, oxigena o cérebro. Faz isso 5, 6 vezes. Essa força, que é uma ancoragem que você fez, você traz todo o excesso de adrenalina que está no teu corpo para as mãos. Depois que você concentrou a adrenalina aqui nas mãos, você vai dissipar a adrenalina abrindo e fechando as mãos. Com isso eu estou Bacana. dissipando a adrenalina. Franco, é Legal. simples assim? É tão simples e tão eficaz
que se você que está aí nos assistindo soubesse, antes daquela fala que você ficou lá tremendo, aquela fala teria sido diferente. E eu retomo aqui uma frase que você disse há uns 10 minutos. Você disse assim: Franco, a comunicação é transformadora. Pois é, você imagina quantas pessoas não passariam pelo que passaram, quantas Sim. pessoas não esqueceriam o que esqueceram de uma fala importante se soubessem desse exercício. Então, Exercício um exercício simples. simples e transformador. Uhum. Transformador. E ele tem um efeito fisiológico e psicológico? Ou ele é mais no psicológico mesmo, como um efeito de ancoragem? Fisiológico também, Fisiológico porque também. ele traz vai- a adrenalina que está na sua corrente sanguínea, traz para as mãos, concentrar. exato, Uhum. porque aqui eu estou apertando, estou colocando uma força físico, né? física, exato, Sim. uma pressão. Então eu Uhum. trago adrenalina para as extremidades das mãos e Uhum. depois eu dissipo. Legal. O Tiago da produção aqui do Catalise, ele falou assim: daqui a pouco vai começar. Nós temos 2 Tiagos aqui e um na produção. Tudo gente boa, viu, Todo gente? gente boa. Diga-se de O passagem. Tiago falou assim: vai começar a gravar o podcast. Eu vim aqui e já comecei a fazer exercício. Aí, de repente, o pessoal diz assim: mas Franco, eu entrei no seu Instagram, Franco Júnior Palestrante, eu entrei no seu YouTube, Franco Júnior Palestrante, no seu Facebook, Franco Júnior Palestrante, na sua página, Franco Júnior Palestrante. Aliás, você que é empreendedor e está criando as suas redes sociais agora, procure colocar sempre o mesmo nome em todas elas. O mesmo nome. Uhum. Os algoritmos das redes sociais agradecem, porque fica mais fácil de localizar você. Aí, de repente, a pessoa diz assim: mas já tem alguém usando meu nome lá e eu não consigo registrar. A técnica é a seguinte, a dica é a seguinte: acrescente a palavra oficial ao seu nome. Se você, por exemplo, vamos imaginar que a Meire Brito, vamos imaginar que já tem uma outra Meire Brito usando lá o Instagram ou usando uma outra rede qualquer. Se a Meire coloca Meire Brito Oficial, pronto. Ela já se apodera daquele nome e repete esse mesmo nome Consegue nas demais duplicar redes. nas Nas demais redes. Uhum. Mas só retomando aqui. Aí o pessoal fala: mas Franco, eu entrei aqui no seu Instagram, hora ou outra eu vejo você lá em grandes públicos. Hoje nós estamos aqui em Belo Horizonte. E eu vim para Belo Horizonte para fazer uma palestra para 600 pessoas. Eu te vejo lá, e você fica nervoso? Toda vez, Thiago. É o maior Toda congresso vez, de Neide. BH, né? É o maior congresso de Esse que BH. você vai É participar. um dos maiores de vendas. Um dos dos maiores de vendas. grandes palestrantes. E toda vez eu fico. Pois é, a que você atribui isso, Franco? Porque realmente é desafiador, né? Sim. É igual aqui, a gente também, ó, 3º episódio, e toda vez é a mesma coisa. A gente treina, a gente se prepara, né? A gente né? procura fazer a nossa parte, mas mesmo assim é desafiador. A que você atribui isso? Aonde que está a origem disso? A exposição, ao medo da exposição. É um dos medos mesmo do ser humano? Eles Um falam dos que o medo de falar em maiores. público é um dos maiores medos, de fato, né? De fato. Vocês estão mais calmos agora? Sim. Por quê? Já passaram alguns minutos Sim. e a adrenalina se dissipou naturalmente na corrente sanguínea. E agora vem mais uma dica. Muitas vezes, pessoal, você que está nos assistindo, você espera que a adrenalina se dissipe naturalmente na sua corrente sanguínea. Você não faz o exercício. Se você não fizer, naturalmente ela vai se dissipar. Só que imagina um pitch que você tem 1 minuto só para convencer o investidor. Aquele dinheiro que você tanto está precisando para potencializar, escalonar o teu negócio, e o investidor vira para você e diz assim: você tem 1 minuto para me convencer. Você vai ficar esperando a adrenalina dissipar naturalmente na sua corrente sanguínea? Você vai perder o investimento. Então faça o exercício, mesmo sabendo que naturalmente a adrenalina vai se dissipar. Uhum. E, Franco, qual que é a diferença prática de comunicação e oratória? Existe ou é tudo a mesma coisa? A oratória é o estudo, é a ciência que estuda formas de se comunicar. Certo. Então, quando eu digo assim, eu sou um especialista em oratória, é porque, além de conhecer a técnica, eu também sou um cientista que estuda essa ciência. E estuda profundamente, fazendo Sim. pesquisa, fazendo estudos, que não é só a técnica pela técnica, existe toda uma situação, como, por exemplo, a técnica é aplicada na nossa comunicação e tem uma resposta fisiológica. Então, você tem que saber um pouco dessa resposta fisiológica, tem que estudar um pouco desse fisiologismo humano. Então, a oratória
é a ciência e a comunicação é o canal, é a forma, é onde eu Sim. chego até Uhum. o ponto do pessoal que está nos assistindo. A gente poderia dizer que a oratória seria o grande guarda-chuva e debaixo dela está a comunicação, ou eu entendi errado? Não, é exatamente Podemos dizer isso, isso. exatamente A isso. comunicação no latim communicatio, é isso? É. Que é a ação de tornar comum? O que é que seria a origem da palavra comunicação? Você poderia compartilhar com a gente? Existe essa definição, e eu gosto de uma outra definição muito prática também, que é a seguinte: Uhum. muitas pessoas ainda acreditam que comunicação e oratória é uma necessidade só para aquelas pessoas que fazem determinadas atividades. Por exemplo, eu não tenho como o Tiago Emery tem, eu não tenho um podcast, então eu não preciso de oratória, eu não preciso de comunicação. Eu não sou um advogado, eu não sou um palestrante, eu não sou um professor, eu não sou um instrutor, então eu não preciso de oratória, eu não preciso de comunicação. Engano. Todo ser humano precisa de comunicação. Todo ser humano precisa comunicar, né, da etimologia da palavra Uhum. de comunicação. Eu tenho algumas alegrias na minha vida. Uma delas é ter levantado, há cerca de 4 anos, um movimento em todo o país. E o movimento era o seguinte: todo profissional, todo ser humano precisa saber oratória. Quando eu comecei lá atrás a estudar e a trabalhar com oratória, as pessoas tinham essa confusão. A minha profissão é uma profissão mais técnica, então eu não preciso da oratória. Eu trabalho por trás de um computador, então eu não preciso da oratória. E eu comecei a mostrar que todo profissional tem que saber oratória. Hora ou outra ele tem que pedir, tem que solicitar, tem que apresentar, tem que conversar, tem que ter um contato, mesmo que seja dentro da própria equipe. E hoje, cada vez mais as pessoas têm essa consciência. Tanto é que eu fico muito feliz e muito alegre quando eu vejo uma grande quantidade de cursos de oratória no país. Nunca antes nós tivemos tantos cursos de oratória sendo desenvolvidos no país. Isso me deixa muito, Uhum. muito, muito feliz. E Sim. há 2 anos eu levantei uma outra bandeira. E essa Hum. bandeira eu estou, nesse momento, estruturando esse movimento. A bandeira é: todo profissional precisa ser um palestrante. Falei, mas pera Sim. lá, eu tenho uma empresa estabelecida, eu faturo aqui 1, 2, 3, 4 milhões de reais por ano, eu já estou estruturado, já tenho funcionários, e você quer que eu abandone tudo isso para viver do cachê de uma palestra? Não é isso que eu disse. O movimento é o seguinte: um palestrante ele é convincente? É convincente, Franco. Um palestrante tem uma boa oratória, uma boa comunicação? Sim, Franco, é verdade, o palestrante tem. O palestrante ele sabe aproveitar as oportunidades? De repente, se ele é chamado no podcast, ele aproveita a oportunidade? Sim, Franco, ele aproveita a oportunidade. Um profissional também precisa ter essas habilidades semelhantes à de um palestrante. Imagina um empreendedor, que é o diretor de uma empresa, um empreendedor que é um gerente de uma empresa, um gestor, um líder de uma empresa. E ele tem a performance de um palestrante, o quanto que ele vai crescer na carreira Sem dentro dúvida. daquela empresa. Sem dúvida. Dentro daquela empresa. E tem mais um detalhe ainda, mais um detalhe. Ele vai trazer novos clientes para dentro do seu próprio negócio. Sem Porque um dúvida. palestrante ele é convincente e persuasivo. Então ele consegue, de maneira correta, honesta, de maneira concatenada, a explicar e falar sobre aquilo que ele trabalha e trazer novos clientes. Sim. Então, quando o empreendedor percebe que ele precisa ser um palestrante, não é pelo cachê da palestra, mas é Uhum. pela performance de um palestrante. É. E como a oratória, ela impacta diretamente, né, nos resultados dos negócios, né, porque é o que você está falando, né, a gente lida toda hora com pessoas, né, e enquanto, mesmo se você que está assistindo, de repente, ainda não empreende, vamos dizer assim, de forma formal, né, você está empreendendo em né? casa, Sim, né, você tem o seu esposo, você tem os seus filhos, e nós temos esse papel importante de educar, né? E dentro da educação está essa oratória, porque se a gente conhece as técnicas, né, é o que você falou, e eu acredito que assim, até dentro das escolas deveria ter, né, hoje ainda não tem no nosso país, mas deveria ter esse tema a ser trabalhado como matéria, porque você pensa só, lá na infância
se a gente já traz, né, esse estudo da oratória, da comunicação, a persuasão, se a gente já traz esse estudo lá na infância. Qual o É, impacto seria isso na nossa nação hoje, né? sem Isso está dúvida. mudando. Existem já várias escolas que estão incorporando Que Uhum. excelente. a matéria, a competência oratória lá para Oratória. as crianças. Legal. Lá Excelente. no ensino fundamental. Ainda é um Lá no movimento ensino. Vai na bem, base, né? bem É, devagar no Brasil, né? Mas já tem alguns lugares que você é. conhece que já está. Inclusive, essa é uma das bandeiras lá Mas nossas pelo. do Instituto Êxito. Ah, que Ah, sim. Mas É, isso excelente. está vindo pelo MEC, não, né? deveria. Uhum. Aham. Há uma vontade, uma força muito Não grande é. nossa, como instituição, de fazer uma intervenção, uma Uhum. indicação e uma intervenção no Ministério para vir no currículo base da educação brasileira. Sim. Olha, que excelente. Seria incrível, Oh, incrível. Isso é muito importante isso, né, que a gente está discutindo aqui, porque quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando de um emissor, né, de uma comunicação, e aí ainda tem assim, ainda os desdobramentos, porque tem a comunicação verbal, a comunicação não verbal, mas a gente tem aqui basicamente existem mais, né, me parece que existem 6 elementos, né, nesse processo da comunicação, mas vamos pegar aqui o principal, que é o emissor e o receptor. Então, nesse momento, eu estou me comunicando e você e a Meire são os receptores da minha mensagem, e eu estou aqui emitindo. Só que existe um desafio ou um problema, não saberia como chamar, que são os ruídos que podem surgir entre a mensagem que eu emito e a mensagem que chega até vocês. E esse é um dos maiores desafios da comunicação, né, Franco? E como que a gente lida com isso? Como que a gente pode reduzir esses ruídos, principalmente ali no contexto do trabalho? Aí aqui eu quero, né, aproveitando o Franco aqui, apesar de que a gente tem um foco muito grande para o empreendedor, mas eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho no contexto do trabalho como um todo, líder e liderado, né, o dono da empresa com seus colaboradores, porque é o que você está falando, se o colaborador dominar os conceitos e a ciência da comunicação e da oratória, com certeza ele vai evitar muito atrito, né, com seus colaboradores. Tantas situações desgastantes poderiam ser evitadas se esses ruídos soubessem ser tratados. Assim como quando você está ali dirigindo na estrada, você está ali sintonizado numa rádio e ouvindo aquela música mais bonita. Aí, de repente, começam a entrar os ruídos. É ruim, né? É péssimo, porque você não usufrui, Incomoda. incomoda. Então, Incomoda. como que a gente pode vencer esses ruídos na prática ali do dia a dia? Como que você vê que são algumas técnicas que a gente pode aplicar no dia a dia para que quando você emitir a sua mensagem, o receptor possa recebê-la com integridade e pelo menos diminuir. Talvez a gente não vai conseguir eliminar, mas atenuar esses ruídos, Franco, nesse contexto do mundo do trabalho. Eu vou trazer aqui o principal ruído, o principal deles, que é a incongruência entre comunicação verbal e comunicação não verbal. Uhum. O funcionário, ele compartilha uma mensagem, de repente ele diz assim: essa água aqui é uma água que está muito gelada. Veja, faz uma afirmação verbal e uma Coerência. negação com os gestos. Nós temos duas comunicações, duas. Comunicação verbal, como o Tiago disse, e comunicação não verbal. Uhum. Preste atenção nisso que eu vou compartilhar com vocês agora. Comunicação não verbal, ela chega na frente. Comunicação não verbal, ela impacta mais. Comunicação não verbal, ela chama muito mais a atenção do ouvinte, que de repente é o teu cliente. Então, quando você faz uma afirmação e nega com gestos, ou fala uma negação e afirma com a cabeça, não é aquilo que você está falando que vai impactar primeiro no ouvinte, mas é o teu gesto que vai impactar primeiro no ouvinte. Então aí começam as encrencas, os ruídos da comunicação. Tem muito vendedor, muito empreendedor, muito comunicador que fala uma coisa e os gestos mostram completamente o contrário. Muito E aí, vendedor. muito vendedor. Aí o cliente ele se sente inseguro, fica na dúvida. Por quê? Porque ele é impactado pela incongruência. Então, Sim. assim, ter congruência entre o que eu falo e o que eu mostro é o principal ponto para responder essa tua pergunta. E aí, de repente, alguém está lá, Congruência. alguém que está no YouTube, no canal da Catalise lá no YouTube, o pessoal vai dizer assim: ah, Franco, eu já percebi isso daí. E como que eu resolvo? Simples. Você vai pegar o teu celular, de repente é o celular que você está nos assistindo agora, você vai pegar o teu celular
e você, uma vez por semana, 2 vezes por semana, você vai simular situações de fala. Simular uma reunião, simular uma venda, simular uma fala de 5 minutos e vai gravar essa simulação. Toda vez que você fala, simula, grava e assiste, simula, grava e assiste, você consegue perceber se você está sendo congruente, se você está sendo convincente, se aquilo que você fala é exatamente aquilo que você mostra. É um exercício incrível, fácil. Uhum. Todo mundo tem um celular. Todo mundo tem 5 minutos na semana para fazer esse exercício. Sim. Os pontos positivos desse exercício são muito grandes, Sim. muito grandes. Depois eu quero muito que vocês entrem aqui embaixo do YouTube aqui da Catalise e façam um comentário sobre o quanto isso vai mudar nos teus resultados, como vai fazer você vender o dobro. Sim. Que é aplicação da técnica, né, Franco? Porque muitas vezes às vezes a pessoa vê uma técnica e acha que ela é muito simples e não sabe o poder que tem por trás ali. E quando a gente fala dessa E de comunicação, repente ela é simples mesmo. e é o simples que funciona, na É, verdade. Às vezes a gente fica querendo complicar demais as coisas, né? E fala, nossa, vai vir uma técnica fantástica, mirabolante, mas o ouro tá ali nas coisas mais simples. é pegar um celular e gravar. Exato. Olha o ar que a gente respira, como é simples, né? E como é poderoso. Imagina a gente sem esse ar. A mesma coisa são as técnicas de comunicação, de oratória, de vendas. E quando a gente vai para esse mundo do empreendedorismo, para esse mundo das vendas, a gente vê o quanto de dinheiro que é desperdiçado todo dia. Se a gente tivesse uma forma de medir por meio da má comunicação, da ineficácia da comunicação dos vendedores, dos empreendedores, dos profissionais que trabalham e mexem na área de vendas, eu arriscaria dizer que se perdem milhões e bilhões de reais, talvez, por ano no Brasil, com a má comunicação que acontece no dia a dia de vendas. Porque o que a gente vê, né, de vendedor, às vezes, despreparado, de empreendedor despreparado para poder atender um cliente, né, levantar uma necessidade, fazer um rapport, uma comunicação ali, uma conexão, e aí o dinheiro fica na mesa. No mínimo, o dinheiro fica em cima da mesa quando a pessoa não está perdendo dinheiro. Eu mesmo já entrei em lojas que, por uma comunicação muito ruim, né, o vendedor não conseguiu se comunicar comigo, eu deixei de comprar e fui comprar na loja concorrente um produto que eu de fato estava precisando. Eu lembro de um caso, inclusive, que eu entrei numa loja que eu estava disposto a comprar um produto que esse produto ele custava, o teto que eu coloquei para ele era R$ 89,90, é o que eu estava disposto a pagar. E eu visitei umas 2 lojas, e em uma dessas lojas eu cheguei até a pegar no produto, só que ali a comunicação, a dificuldade de comunicação com a vendedora comigo era tão grande, a falta de rapport, de levantar as necessidades, de conseguir espelhar, de coisas simples na comunicação, que às vezes é perguntar o seu nome, é dialogar, né? Comunicação é um diálogo, é estabelecer essa conexão. E eu saí dali sem comprar e o produto eu até gostaria de comprar, mas acabei não comprando, não me senti bem. Eu acabei indo numa outra loja alguns metros para frente e o atendimento foi tão bacana, o vendedor ele conversou comigo, ele desenvolveu ali, abriu um diálogo, né? Claramente ali eu vi que ele usou técnicas e eu não me importo porque eu prefiro ser atendido por um vendedor que domina e sabe usar técnica, eu defendo muito isso, a gente ensina isso nas nossas formações. E no final das contas, olha só para você ver, ó. Aí agora eu vou tangibilizar, vou colocar de maneira concreta isso que eu falei, que são milhões, talvez bilhões perdidos por ano por essa ineficiência na comunicação, talvez do seu vendedor e talvez sua mesmo como empreendedor. Eu comprei uma camiseta desse vendedor no valor de R$ 200, ou seja, mais do que o dobro, porque eu me senti bem atendido e, sem dúvida, um dos elementos mais poderosos que ele usou comigo ali foi a comunicação. Então ele teve uma perícia ali para se comunicar comigo que ficou irresistível comprar, né? Tanto que eu olhei os produtos nessa faixa de valor, só que aí, em um determinado momento, ele soube comunicar comigo que tinha uma camiseta diferenciada, tinha um produto diferenciado. Aí ele trouxe para mim e me mostrou, olha, eu vou só te mostrar. Pegou, eu experimentei, no final das contas eu levei o Levou. produto. Cheguei ainda em casa com o produto ali, falando, gente, eu paguei o dobro, eu poderia ter levado 2 daquela que eu E gostaria, ficou mas feliz. feliz e satisfeito. Por quê? Um bom processo de comunicação. Então, isso é muito importante, o empreendedor, né, e você que é vendedor, entender que a comunicação, ela coloca dinheiro no bolso, sem É. sombra de dúvida, né? E falando de vendas, isso é muito importante, né, Franco? Você que gosta muito dessa área de vendas, traz aí algumas recomendações, algumas práticas que os vendedores, né, vendedor/empreendedor, na verdade,
A venda precede o empreendedorismo. Não existe empreendedorismo sem vendas, quando a gente está falando do mundo dos negócios, né? O empreendedorismo, a gente tem uma visão maior, né? Que não é só você ter um CNPJ, mas quando a gente está falando de negócios, as vendas, elas antecedem o empreendedorismo. Não existe empreendedorismo de negócios se não houver vendas, você precisa vender. Quais recomendações práticas a gente pode trazer para esse empreendedor e para esse vendedor que precisa entregar o resultado e bater a meta no final do mês? O que você poderia dizer de coisa prática ali para essas pessoas, para aplicarem já a partir de amanhã no seu negócio? Eu considero, Tiago e Meire, a comunicação e vendas tão importante que o livro Sem Sufoco, que eu escrevi em parceria com o César Frazão, que é um dos mais conceituados palestrantes de vendas do país, Aqui, ó. né? O César Frazão e eu escrevemos juntos o Sem Sufoco, best-seller desde janeiro Vou colocar passado. na tela aqui para o pessoal ver. Opa! Olha aí, pessoal. Ó. Então, o Sem Sufoco, ele reúne essas duas necessidades nossas, né, de todo ser humano, que é saber vender. E quando o Tiago chama a atenção de venda, de vendedor, eu quero que você faça uma reflexão. A reflexão é simples. Todos nós somos vendedores. Eu não sei o que você faz. Eu não sei o que você faz. Eu não sei. Mas eu sei que você tem que saber vender. Se você quer ser próspero, abundante, milionário, você tem que saber vender. E é interessante porque os vendedores que estudam a ciência das vendas se tornam prósperos, se tornam milionários. Porque a venda dá essa possibilidade de você escalar, de você fazer uma venda com um valor maior do que o dobro do que o cliente estava interessado em comprar e ainda o cliente sair feliz, satisfeito, realizado, Encantado. Né? encantado. E é bem Não tem como provável que encantar volte depois para comprar outras peças. Não tem como encantar o cliente se você não soubesse comunicar com ele. É o muito poder, difícil. né? O poder que a oratória e a comunicação gera, né? E as empresas perceberam isso. Eu nunca Estão se fiz despertando, né? eu nunca fiz tantas mentorias e tantos cursos dentro de empresas para orientar vendedores para que eles usem a oratória para vender mais. Tanto é que eu lancei recentemente uma mentoria, www.vendaodobro.com.br, é esse o endereço, www.vendaodobro.com.br. Vou pedir para a produção colocar aí para a gente o site. É um site seu? É um site meu, Vai estar aí é para uma você poder mentoria. acessar. E a meta era nós termos uma quantidade de mentorados. Na primeira semana nós batemos 3 vezes a meta inicial. De Olha, legal. tantos vendedores. Por isso que eu estou dizendo, os vendedores, eles estão percebendo que a oratória e a comunicação é uma necessidade. Ele tem que saber prospecção? Claro que tem que saber. Ele tem que saber contornar objeções? Claro que tem que saber. Tem que saber as condições específicas do produto ou dos serviços? Tem que saber. Mas de nada adianta essas técnicas todas se ele não souber falar, se ele não souber comunicar. Ou então, se ele tiver incongruência na fala, se ele falar uma coisa e mostrar outra, se a voz dele for uma voz assim, sabe aquela vozinha tímida, assim? Não sabe modular a derrotado. voz, né? Hora falar com entusiasmo, hora trazer a De atenção do cliente. derrotado. Ele olha assim, ó, parece até que ele tá com medo e diz assim: esse produto vai ser muito bom para o senhor. Vai ser, sabe? Fala com vontade. Então, assim, é encantar, é encantar. O Tiago pediu um exemplo. Tiago, repita para mim, por gentileza. Fio o quê? Algodão egípcio legítimo, né? Característica, mas o que vende é o benefício. Algodão egípcio. Algodão egípcio legítimo. Eu não sou expert como a Meire e como o Tiago em relação a camisas. Algodão egípcio ainda não me tocou, mas quando ele disse o algodão egípcio deixa a malha super bem macia e fresca, aí eu falei, é para mim. Por quê? O tempo todo eu tô de blazer. Sim. Então uma malha, né, uma camiseta, né, com uma malha gostosa, né, uma malha térmica. Né, é um fio mais longo, então tem todo um processo de produção, né, que leva a esses benefícios, né? Isso, aí que é a leveza, esse toque geladinho. Exato, o toque geladinho. Se eu tô sempre com blazer e tem um toque geladinho, aí ele me convenceu. Perceba o que ele fez comigo? Ele bateu o olho, ele fez uma leitura minha e, de repente, ele chama a atenção da camiseta de aspectos que
na percepção dele, como bom vendedor que é, pontos que ele falou, opa, isso aqui pode interessar para o Franco. Ele falou assim, ó, é uma camiseta que rapidamente ela tá, olha, eu tirei ela do saco plástico aqui e ela já tá lisinha. Daí ele falou assim, o Franco deve viajar muito, é mala, tira de mala, põe em mala, tira de mala. Se a camiseta não amassa facilmente, ele vai Sim. gostar. E eu adorei quando você E de fato é também um deu esse benefício. Às vezes Pois você tira ela é. do varal, ali, você está com muita pressa, e você passa a mão, ela já praticamente fica, já tira ali os amassados, E né, amor? inclusive é um do que os clientes falam, né? É, Depois que vestiu a camisa de não, algodão você, egípcio, não quer mais Não saber quer de mais outro não. tipo eles de voltam malha, por esse benefício, pelo pelo benefício. conforto, porque não deixa sentir calor. Eu também tenho essa questão que eu só fico de preto, né? O pessoal deve, É. não, será que o Thiago só tem essa camiseta todo episódio? Tá aí, né? Não, já que eu tenho umas 10 camisetas dessa preta da Catalise. E é assim mesmo, E né? foi quando ele me convenceu, né? É. Tanto é que eu vou adquirir mais unidades. Aliás, onde adquire? O pessoal, você pode, eu vou até pedir para os meninos colocarem o QR Code, que aí você pode acessar o QR Code e entrar em contato com a gente, ou se você quiser ir direto no nosso Instagram, vai ter aí também o QR Code para você, você pode ir direto lá no Instagram, né? Ou você pode acessar o Fantástico. QR Code. Aí a gente envia para você o nosso produto com o maior carinho, com o maior prazer. E Coerência entre comunicação verbal e comunicação não verbal. Entender que o seu cliente ele é diferente. O cliente não é sempre o mesmo. O cliente não está sempre com a mesma necessidade de audição comunicativa. Vou dar um exemplo. Tem cliente que é mais visual e ele quer ver se a camisa que você mostrou para ele, a camiseta que você mostrou para ele, é uma camiseta bonita, está aqui esticada. Tem clientes que são mais sinestésicos e a sinestesia vem com toque. Então é um cliente que tem que passar a mão na camiseta, tem que pegar, tem que sentir a maciez do toque. Tem outros clientes que são mais auditivos. E esses clientes auditivos são mais técnicos, mais detalhistas. E aí, quando ele fala sobre os benefícios, enumera e dá detalhes e fala sobre o que está escrito aqui dentro, o auditivo ele gosta desses detalhes. Então, saber vender para clientes diferentes, sinestésicos, visuais e auditivos, é mais uma dica. Maravilha. entendi. Franco, amor, quando a conversa é boa, né, sempre Já? passa rápido. É Olha lá. impressionante, Franco, como que as conversas, quando a gente senta aqui, Ai. 1 hora e meia passa rápido. A gente quer ter a oportunidade de trazer você aqui de novo, mas aí pra gente conversar 1 hora e meia, 2 horas de maneira mais tranquila, a gente abordar outros Com temas, alegria. porque você tem uma bagagem, né, amor, uma experiência muito grande. E a gente quer aproveitar essa disponibilidade, né, essa generosidade que você está tendo, né, de estar vindo aqui, se colocando à disposição nossa aqui hoje, para poder levar mais esse conteúdo para as pessoas, porque tem muita coisa que a gente ainda poderia estar levando de recomendação prática para as pessoas, né, Franco? Mas eu queria que você trouxesse para as pessoas uma mensagem final, né? Seja uma mensagem de provocação, seja uma mensagem de educação, seja uma mensagem de inspiração, ou se você quiser fazer uma junção disso, trazendo aí dentro da sua bagagem, da sua experiência como comunicador, né? E tentando sintetizar naquilo que você acredita que é a recomendação, a dica mais prática, mais poderosa que você poderia dar, principalmente para as pessoas que dependem tanto da comunicação no dia a dia, que são os empreendedores, são os vendedores, e que muitas vezes a gente sofre com isso. Qual mensagem que você poderia trazer final, né, tentar sintetizar toda essa experiência sua? Eu sei que talvez eu esteja pedindo algo aqui desafiador para você, mas como que você sintetizaria em uma mensagem, né, alinhavando com essa questão da provocação, da educação e da inspiração, para ajudar esse público, o empreendedor, né, que tem essa dificuldade de vender seu produto, seu serviço, e o vendedor que, né, seja o autônomo, o profissional liberal, ou um trabalhador de uma equipe de uma empresa. O que você diria para essas pessoas? Para o vendedor, entenda que o não faz parte do processo. Você precisa, e eu sou alguém fanático, eu sou alguém que adora, eu sou alguém que respeita os números. Então, o que eu fiz no meu processo? Para quantos nãos que eu ouço, eu recebo um sim. Então, se eu preciso vender e eu preciso ter 3, 4, 5 sims, e eu sei que eu recebo um sim a cada 10 nãos em média, eu sei que eu vou precisar visitar 40, 50 pessoas para ter a quantidade de sims. Quando eu entendo que o não, ele faz parte do processo, e que um não após o outro até chegar no momento de um sim,
é assim que funciona o processo de vendas, eu me tranquilizo mais. E aquele não passa a não ser o fim do meu processo, mas sim a sequência lógica, básica, estrutural, para que você tenha um sim logo ali à frente. É tirando as dores, que o Tiago chamou a atenção lá no começo, que a Meire falou sobre as dores, sobre, né, aquilo que nós temos de dor, é saber que o não dói. Claro que dói, ninguém gosta de um não, mas são os nãos que fazem com que a gente aprimore. O não não é o fim do processo, o não é a sequência. Só que existe algo muito mais perigoso do que o não, que é a dúvida, que é o não acreditar. E eu tenho certeza que muitos empreendedores, nesse exato momento que estão nos assistindo, olham lá para frente, olham para o Tiago, olham para a Meire, olham para a Catalise, de repente estão ali olhando as minhas redes e me acompanhando e dizem assim, puxa vida, eu ainda não tenho o tamanho da Catalise, eu ainda não tenho a performance do Tiago, mas você já cresceu tanto. Começa a se olhar a que você era 5, 8, 10, um ano atrás e o que você é hoje. Aquele que te inspira é onde você quer chegar, mas você precisa saber que você já tem uma jornada percorrida e um caminho trilhado e um crescimento realizado. Quando você diz, opa, eu quero ser igual o pessoal da Catalise, mas eu já cresci bastante lá de onde eu comecei, lá de onde eu saí, isso é uma molinha propulsora para que você continue crescendo cada vez mais. E por fim, não duvide de você. Muitas pessoas vão duvidar de você. Primeiro vão duvidar de que você é capaz. E você vai ter que provar que você é capaz. E sabe, Tiago e Meire, as Sim. dúvidas muitas vezes nascem e acontecem de pessoas que nós jamais imaginaríamos que duvidassem da gente. Com Sem dúvida. certeza. É exatamente dessa pessoa que você acabou de pensar. É essa pessoa que falou assim, puxa, bem ela que duvidou. É, bem ela. Mas tudo bem, faz parte do processo. Muitos vão duvidar de você. Você vai ter que provar que você é capaz. Os resultados não vêm da noite para o dia. Demoram. Sim. Demora, é uma construção, demoram. Então, depois que as pessoas entenderem que você é capaz, elas vão começar a falar assim para você, mas está fazendo tanto e continua aí no mesmo lugar, não está tendo resultado, não cresceu, não progrediu, porque o resultado demora. Só que em determinado momento você começa a mostrar os resultados. Você vai ter uma vida próspera, você vai trazer novos amigos, novas oportunidades, você vai investir 1 hora do seu dia para ouvir o Catalise. E o pessoal vai dizer assim, não, mas vamos ali. Eu falo, não, agora eu estou aqui ouvindo o podcast. Eu estou aqui anotando o que o Franco está falando, o que o Tiago e a Meire estão falando. Quer dizer, muitos vão duvidar dos teus resultados, só que 1 hora o resultado também vai chegar. E aquelas pessoas que duvidaram da capacidade e que duvidaram que os resultados chegariam, serão as primeiras a dizer assim, Meire, Tiago, Franco, me ensina. E aí nós vamos ensinar, porque esse é o nosso DNA. Sim. Nosso DNA é provocar, educar e inspirar. Fantástico, né, amor? Maravilha, uma Excelente. verdadeira aula aqui pra gente. Ficamos muito felizes com a sua presença, viu, E eu Fran? mais ainda. Agradecemos você estar aqui com a gente. E é isso, né, amor? Tem os recados finais? Muito obrigada aí, viu, Franco, pela disponibilidade, assim, uma simpatia em pessoa, gente. Entra aí, acompanha, né, o canal aí do Franco, adquira o seu livro, né, o livro aí, ó. Se você está passando por algum momento, ou talvez você nem está passando por um momento de sufoco, não, mas você já quer se antecipar para que isso não aconteça, já adquira aí o seu livro, né? Vai lá, compre o seu livro para você poder se conhecer e também transpassar aí conhecimento para aqueles que você lidera ou de repente está ali ao seu redor. E com essa frase, né, com essa grande inspiração aí que o Franco trouxe, quer falar? Pode falar? Eu fiquei em dúvida, da provocação. E afinal de contas, oratória, fala, comunicação, é dom ou é uma habilidade que se desenvolve?
E aí, hein, E aí? pessoal? O que Boa que vocês pergunta. chegaram à Qual que é conclusão? a sua Já conclusão? aproveita aí, comenta aí para nós o que que é a conclusão, qual conclusão que você chegou. Já chama aí os seus amigos para assistir e construir aí nessa reflexão a resposta dessa pergunta aí junto com a gente, tá Eu bom? acredito que é dom, E é uma habilidade, né? habilidade, né? Uma habilidade, sem habilidade. dúvida. Né? Eu É, acho que todos os dias, né, a gente conhece um pouquinho hoje, amanhã já tem um conhecimento lapida. diferente, é uma construção, você vai subindo degrau por degrau, né, e nunca para, Cada um né, no seu tempo. de trabalhar essa habilidade, né? Muitas vezes as pessoas até com o objetivo de me agradar e de me fazer um carinho, elas dizem assim, Franco, mas você tem o dom da fala. E eu digo assim, Com mal raiva, sabe né? o quanto que eu treino para ter esse dom da fala. Sim, é verdade. E Franco, onde que o pessoal pode adquirir o seu livro? Ele está disponível Na Amazon. Na Amazon, tá Na disponível. Amazon. Só A entrar Amazon lá é a na forma, Amazon. Então, isso. pessoal, adquira o livro. Esse aqui é nosso, né, amor? Vamos Esse ler, é vamos nosso. estudar ele, já começar essa semana. Esse Pra já gente tem, poder- inclusive, lá o nome de vocês. Tá com a dedicatória aqui, ó. Maravilha. E Vamos você não estudar. pode finalizar aí este conteúdo, esse episódio, sem compartilhar. Então, se inscreva aqui, gente, marca os seus amigos, né? Marca as pessoas aí que você conhece. E muitas vezes, né, a gente acredita, assim, que... Eu mesmo já conversei com pessoas autônomos que falam assim, eu já fui vendedor um dia, né? E trabalha com maquiagem, trabalha com, enfim, né? Vários outros setores. Todos nós somos vendedores e precisamos dessa arte da oratória. Então, pega aí esse conteúdo, compartilha aí, né, com os seus contatos, com a sua rede de relacionamento, tá bom? Agradecer também pela Sandra Franco, a esposa do Franco, né? Está aqui nos prestigiando Muito também. obrigada, viu, Obrigado, viu, Sandra? Foi um prazer te conhecer. Pessoal, então se você gostou, curte, compartilha, nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube e vai também lá nas nossas redes sociais. Para você poder seguir o Franco, é Franco Júnior Palestrante. Franco Júnior Palestrante. Tudo que é lugar. Todas as LinkedIn, redes você todas, encontra. todas. Então, segue ele lá, fala lá, né, nas redes dele que você ouviu aqui no podcast Catalise, e eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz também e vai te responder por lá. Muito obrigado, Franco, obrigado, abraço. Neire, e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau, gente.